Amores, hoje o tema é perfil. Qual é a importância dessa temática? Todos nós temos de, ao iniciar o processo, descrever a criança que desejamos, né? Ou as crianças que desejamos adotar. E essas crianças, elas vão ser descritas a partir de um desejo. Esse desejo nem sempre conversa com a realidade. É isso que a gente vai conversar hoje. Para falar sobre esse tema, eu convidei Débora. Débora é psicóloga da... Pode vir? Débora é psicóloga. Porque fica gravando aqui do computador. Porque tem pessoas que estão no online, entendeu, Débora? Você quer uma mesa para apoiar aqui o papel? Se quiser, eu providencio. Tá. Tá. Débora é psicóloga da 4ª Vara de Infância da Juventude e Idoso, que é a vara que fica dentro do Fórum de Campo Grande. E geograficamente é a vara mais... se você pensar no aspecto geográfico da cidade, é a vara mais próxima da gente. Saulo, por que então o Coro está vinculado lá ao centro da cidade e não a Campo Grande? Originalmente só existia uma vara, que é a primeira vara, que cuidava da cidade do Rio de Janeiro inteira. Essa vara foi, ao longo dos anos, sendo desmembrada. Primeiro foi criada a 2ª vara, que, na verdade, era uma vara que tinha uma outra competência, não igual à de juventude e idoso, que hoje em dia a 2ª vara cuida da região da Leopoldina. A 3ª vara cuida da região de Cascadura, mais ou menos ali até Realengo, tá? De Cascadura, Irajá até Realengo. E a 4ª vara de infância cuida de Bangu, não é isso? Até aqui o final Guaratiba e Sepetiba. Mas das montanhas, da Grota Funda, até a Zona Sul inteira, centro da cidade, Meier, Tijuca, ali aquele meurinho da Zona Norte, é tudo primeira vara, porque não foi desmembrado, tá? Chegou-se a estudar a possibilidade da 5ª vara, que seria aqui Barra, Recreio, mas isso nunca saiu do papel. E aí, deixa eu só fazer uma parte nisso, você que está dentro do Tribunal de Justiça sabe o que eu vou falar, e é uma pena que isso nunca tenha saído do papel, por quê? Infância, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, eu não tenho medo de falar isso mesmo estando gravado, não é e nunca foi uma prioridade. Os desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que são os responsáveis por fazer a distribuição das verbas atribuídas ao Poder Judiciário no Estado, eles não entendem há anos, e a gente pode dizer isso porque entra ano, passa ano, são os mesmos desembargadores e nada muda, né? Eles não entendem infância como prioridade no Estado do Rio de Janeiro. Então, vara civil tem processo digitalizado, empresarial já tem processos digitalizados, processos das varas de infância ainda são físicos, muitos, estão sendo digitalizados agora. Tem técnico para processo criminal, tem técnico para fazer processo criminal andar, mas falta técnico para analisar os nossos processos de adoção. Mas não anda, mas é lento, mas eu estou há anos de espera. Tem um componente político aí também, tá, gente? Tem um componente de um tribunal de justiça que, diferente de outros, que são 21 estados, 27, são 27 estados na federação, e tem um estado, que é o que você reside, que não dá prioridade para adoção. Por isso que aqui as filas são maiores, em alguns aspectos, por isso que aqui demora também. Não estou dizendo que é só culpa do tribunal, não. Tem outros componentes. Mas esse também é um grande fator. Como não é uma prioridade, não se contrata técnico, não tem técnico para as coisas, não tem dinheiro para pagar viatura, para ir assistente social visitar a casa, acolher criança, né, abrigar criança, então as coisas não andam, né? Mas, enfim, uma parte que eu tinha que fazer nesse momento, que eu fui falar de vara de infância. Débora trabalha na 4ª vara. Oi? Não, edital para o Tribunal de Justiça? Que bom. Não tem vaga para a capital. Ela está contando para a gente que está aberto concurso para o Tribunal de Justiça. E tem 2 vagas abertas só para psicólogo e 2 para centro social para a capital inteira. Nem nossa falta não. Tirar para a capital toda. E aí, quando recebe psicólogo, normalmente não vai para a vara de infância, vocês entendem? Recebe psicólogo e jogam para a vara de família, jogam para a vara criminal, porque a infância não é encarada historicamente no Estado do Rio de Janeiro como uma prioridade. Se são só 2, a gente sabe que, enfim. E não são só as 4 varas da capital, nós temos varas de infância também no interior do Estado, então tem que fazer essa análise também maior. Bom, o que eu ia falar sobre a 4ª vara de infância? O grupo Cores da Adoção, originalmente, quando nós fomos fundados, nós atendíamos a todas as varas da capital. Mas por uma opção da 3ª vara de infância, por que eu estou falando isso? Existe alguém aqui que mora na região de Jacarepaguá?
Freguesia, Curicica, Anil, Tanque, tá. Então, só para vocês saberem, mas vocês já sabem, já conversei com vocês sobre o caso. A terceira vara, há coisa de 2 anos, decidiu trabalhar exclusivamente com os grupos da região dela, da juíza doutora Mônica Labuto. Ela fez ali um territorialzinho, e ela, para habilitar, ela só trabalha com aqueles grupos. E depois de habilitados, as pessoas podem frequentar o que quiser. Então, tem muitas pessoas como eles que já estão habilitados por lá, mas preferem frequentar aqui e vêm. Então, mesmo que geograficamente você esteja mais perto do Cores, se você é da terceira vara, você tem que seguir lá as orientações de Cascadura, tá? É a única exceção. De resto, tanto a quarta vara quanto a primeira e a segunda trabalham conosco, a regra é essa, tá, gente? Com todos os grupos da capital para oportunizar as pessoas, por exemplo, trabalha no Recreio, mas mora na Ilha do Governador. Nós tivemos um caso aqui de um casal que morava na ilha, mas trabalhava no Recreio. Então, a segunda vara, que cuida lá da Ilha do Governador, super apoiou a decisão deles de virem para cá, porque eles saem do trabalho no Recreio, vêm para a reunião e depois voltam para casa, para a Ilha do Governador. Então, é melhor para eles frequentarem aqui. Bom, Débora, com a sua experiência, seja bem-vinda, fique à vontade. Você tem 40 minutinhos. Depois eu vou passar 20 minutinhos para eles apresentarem a história deles e no final a gente faz uma interação entre todos com as pessoas, tá bom? Controle, vou te avisando. Quando der 20 minutos eu te faço o primeiro aviso, 10 e 5. Boa noite, pessoal. Eu quero primeiro agradecer, né, na pessoa do Saulo, que foi quem fez o contato comigo, quem fez o convite, né, mas é um agradecimento extensivo a todos que coordenam aí o Cores da Adoção, e agradecer a presença de vocês, e a presença de quem está aí pelo Zoom, né, porque agora a gente tem essa oportunidade de participar mesmo que de longe, né, a pandemia trouxe muita coisa ruim, mas tudo tem seu lado positivo, né? E aí oportunizou que a gente participe. Eu tenho participado de vários eventos, né? Brasil afora, coisa que a gente não teria oportunidade se fosse só físico, né? Como era antigamente. Mas, então, hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre perfil, né, que é o tema. Perfil do desejo ao cadastro. E, para isso, eu queria trazer primeiro a legislação que fala sobre adoção, né? Nós temos o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei que rege as questões relativas à infância e adolescência. E ele diz lá no artigo 39, fala também sobre adoção, obviamente, diz no artigo 39, parágrafo 1º, que a adoção é medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa. Então, assim, o que isso quer dizer, né? Todo o nosso trabalho na vara da infância é em prol das crianças, né? Para proteção e segurança e garantia dos direitos fundamentais das crianças, e a gente segue essa legislação, que é protetiva às crianças. Então, quando ele diz isso, né, que a adoção é medida excepcional, excepcional significa que não é a regra. A regra é que a criança se mantenha na sua família de origem. Porque o ideal, né, o que a gente luta para que aconteça, né, o que a gente milita é para que as famílias consigam cuidar bem de seus filhos, né, e não violem os direitos e não exponham a violências, negligências, maus tratos, enfim. Mas a gente sabe que a vida é como ela é, né? Ela não é perfeita. Então, a gente sabe que tem crianças nessa situação, e é para isso que o acolhimento institucional ou familiar, né, o acolhimento, existe, né, para proteger essas crianças, mas ele também é excepcional, né? Então, assim, ele é para casos que não se consegue manter essa criança nessa família. E aí, quando a criança é acolhida, a gente faz todo um trabalho com a família, por isso que o Saulo diz que as crianças que estão em acolhimento não são todas aquelas crianças que vão para a adoção. Porque a lei diz que a gente deve trabalhar para a criança retornar para a família. Agora, a gente sabe que tem casos que não é possível, né? Porque antes do direito dessa família está o direito da criança. E a criança tem direito de ser criada na família dela? Tem, desde que essa família seja uma família que protege e que cuida, né? Então, quando não é possível,
essas crianças vão para adoção. Por isso que é excepcional, né? Porque a maioria das crianças que estão acolhidas vão retornar para as famílias. A minoria vai para adoção, né? É a exceção. E é irrevogável. Irrevogável significa que é para sempre, né? Uma vez que o juiz sentencia a adoção, né? Dá lá a sentença de adoção e diz que vocês são pais daquela criança, é para sempre. Não se pode voltar atrás, né? Não há quem tire aquela criança de vocês, né? Depois que aquilo transita em julgado, né? Tem o tal do trânsito em julgado, né? Que aí são termos mais jurídicos, mais técnicos. Mas, assim, uma vez que é dada a adoção, vocês são pais daquela criança para sempre e têm aquela responsabilidade para sempre, né? E aí ele diz, né, que deve-se recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança e adolescente na família natural extensa, que é esse trabalho que a gente faz anteriormente à adoção. E aí, quando a criança é disponibilizada para adoção, é porque realmente não tem condições dela retornar para a família, né? E aí eu quero trazer, assim, antes de trazer algumas reflexões sobre a questão do perfil, eu quero trazer umas estatísticas para vocês. Trouxe lá da quarta vara, né, que é a minha realidade, que eu vivo lá. Estatística, são dados do SNA, que é o Sistema Nacional de Acolhimento e Adoção, né, que é o Cadastro Nacional onde vocês estão, o antigo Cadastro Nacional de Adoção, né, CNA, agora é SNA, porque ele agora é de acolhimento e adoção, né, então ele tem os dados de todas as crianças acolhidas. Então, eu trouxe essa realidade, porque, assim, até mata um pouco da curiosidade de vocês, né? Mas que crianças são essas que estão para adoção, né? Qual o perfil dessas crianças? Então, eu trouxe aqui a realidade lá da quarta vara, tá, gente? Não sei de qual vara vocês são, aqui tem uma pluralidade, né? Então, mas são dados da quarta vara. O total de crianças acolhidas aptas à adoção no SNA, esses dados são recentes, tá? São 18 crianças, lá na região da quarta vara. Ah, Débora, mas tem muito mais criança acolhida? Tem, muito, né? A gente agora, em outubro, passa pelas audiências concentradas, que são as audiências de reavaliação, e estamos, assim, lá, loucos às voltas com os atendimentos e relatórios que a gente tem que fazer, porque todas as crianças, o processo de todas as crianças são reavaliados agora, em abril e em outubro, com audiências, né? Agora estão sendo online, e em janeiro e julho, o juiz analisa, mas não tem a audiência, né? Em presença de promotor, ele recebe só os relatórios e decide, né? Mas processo nenhum de criança que está acolhida fica parado, tá, gente? Nenhum. Pelo menos de 3 em 3 meses eles são analisados pelo juiz, passa pelo juiz. Tá? Pelo menos, porque a gente tá o tempo todo trabalhando. Eu trabalho com acolhimento, a gente se divide lá, né, em algumas funções, porque a gente não tem quantidade técnica suficiente, então a gente se divide para poder dar conta do máximo possível, da melhor forma possível, e aí eu sou responsável por alguns acolhimentos, e a gente está o tempo todo trabalhando, né, para reavaliar aquela situação, né? Mas obrigatoriamente tem essas audiências de audiência em abril e outubro, e reavaliação de 3 em 3 meses. Então, dessas crianças, todas que estão acolhidas, que são muito mais do que 18, mas aptas à adoção são só 18. Né? E não significa que, assim, essas crianças são só 18, então, daqui para o final do ano, por exemplo, vamos supor que essas 18 fossem, né, adotadas, só 18 vão ser adotadas. Não, essas crianças são aquelas que estão no cadastro, que ninguém no Brasil tem perfil para adotá-las, quer adotá-las nesse perfil, né? Então, assim, vou falar um pouquinho do perfil, vocês vão entender o que eu estou falando. Nós temos 14 meninos e 4 meninas. Isso também diz do perfil de desejo dos habilitados e habilitandos, né? Porque a gente sabe que tem uma preferência por adoção de menina, né? E os meninos acabam ficando mais tempo no acolhimento. Quanto à cor, nós temos 12 crianças pretas, 4 pardas e 2 brancas. Idade. De 0 a 3 anos nós não temos nenhuma. Ué, mas Débora, não tem bebê para adoção? Tem, mas eles não ficam. Assim que eles são disponibilizados para adoção, já tem uma fila enorme para adotá-los.
Então, de 0 a 3 anos, nós não temos nenhuma criança acolhida apta à adoção. Porque assim que elas são disponibilizadas, elas já vão logo para a família. E, Débora, deixa eu só fazer uma parte. Não é só na Quarta Vara isso. Isso é em toda a capital do Rio de Janeiro e em todo o estado do Rio de Janeiro. Brasil. Esse perfil é Brasil. Assim, eu estou trazendo uma realidade da minha vara, porque é onde eu atuo, né, da minha região. Mas, no geral, a não ser que a criança tenha alguma deficiência grave, alguma doença, assim, em regra, crianças até 6 anos de idade não ficam em acolhimento. Assim, ficam aquelas que vão voltar para a família, né? Ou até que se decida que elas vão para adoção. Uma vez que elas estão aptas à adoção, elas não ficam. Tem uma fila enorme. Né? Por isso que, às vezes, demora, né, muito tempo na fila e tem renovação de habilitação, porque a demanda é muito grande para criança pequena, que é diferente, por exemplo, de adolescente. Vocês vão ver que de 3 a 6 anos nós só temos uma criança acolhida apta à adoção. Muito provavelmente, eu não sei quem é essa criança, mas muito provavelmente é uma criança com alguma doença, né, assim, grave ou alguma deficiência, ou faz parte de grupo de irmãos. Que a gente também tem dificuldade de colocação de grupo de irmãos, né? Muitas vezes a gente acaba separando os irmãos para tentar fazer a colocação para que as crianças também não fiquem crescendo nos abrigos, né? De 6 a 9 anos, só temos uma criança também, e esse dado me chamou a atenção de forma positiva, porque isso significa que a gente está conseguindo colocar todas as crianças até 9 anos. Só tem uma lá, que é de 6 a 9 anos, que não está adotada. E aí, provavelmente, são esses casos, né, de alguma doença grave, né, alguma situação, ou grupo de irmãos, alguma situação mais específica. Mas isso significa que o perfil, né, dos habilitados já está ampliando. A gente vem numa luta muito grande para essa ampliação de perfil, uma ampliação consciente, vou refletir isso aqui com vocês mais para frente, mas já está acontecendo, né? Até 9 anos, então a gente não tem, só tem uma criança acolhida, apta à adoção. Agora, de 9 a 12 são 2, né? De 12 a 15 são 8 crianças. Né? E de 15 a 18 são 6 crianças. Então, são os nossos adolescentes, né? De 12 a 18 anos, nós temos aí 14 crianças acolhidas, aptas à adoção, que não tem no Brasil quem as adote. Débora, nunca acontece adoção de adolescente? Acontece. Já fiz uma de um menino de 17 anos, né? Acompanhei uma de um menino de 17 anos. E foi muito interessante, inclusive, essa adoção. Já acompanhei outras de adolescentes. Desse menino de 17 anos, ele iniciou o processo, ele tinha 17 anos, mas depois, quando saiu a adoção, ele já estava maior de idade. Né? Mas foi um processo bem bacana, assim, que a gente tem que fazer o acompanhamento muito de perto, né? Mas foi de muito sucesso essa adoção. E já acompanhei outras adoções de adolescentes, mas, assim, são raros os casos, né? Então, é a maioria que está lá acolhida, esperando, né, quem os adote. Grupo de irmãos, dessas 18 crianças, 11 fazem parte de grupos de irmãos e 7 são crianças que não têm irmãos. E aí, falar um pouquinho do perfil dos habilitados, né, lá da nossa quarta vara, tá, gente? É uma realidade da nossa quarta vara, mas, assim, que costuma ser muito próxima à realidade das outras localidades. Uma coisa que me chamou a atenção positivamente também foi que lá na nossa vara, nossa região, né, tem 147 habilitados que aceitam, quanto à questão da cor da criança, que aceitam qualquer cor. Né? Isso eu fiquei muito feliz de ver, porque é um quantitativo bem significativo. Quando eu falo 147, gente, pode ser 147 casais, assim, entre essas pessoas podem ser casais ou podem ser pessoas solteiras que se habilitaram sozinhos, né? Mas são 147 processos de habilitação, né? 147 famílias, vamos colocar assim, famílias habilitadas, aceitam crianças de qualquer cor. Fiquei muito feliz. Por outro lado, quando eu fui olhar a outra fatia, eu, assim, me incomoda essas coisas, me decepcionei um pouco. Vou tentar explicar para vocês. Vamos supor, nós temos lá um montante, não anotei aqui quantos são total, mas a gente tem lá um montante. 147 aceitam qualquer cor, de criança de qualquer cor. Vamos tirar esses 147. Vamos pegar só os que fazem restrição a alguma cor. Desses que fazem restrição a alguma cor,
todos eles fazem restrição a crianças pretas e amarelas. Todos. Isso me chamou muita atenção. Fico preocupada, fico incomodada com isso, porque, assim, amarelo, na prática, para a gente não faz tanto... Amarelo são os asiáticos, né? Na prática, para a gente não faz tanta diferença, não é tão significativo, porque a gente pouco tem criança, né, asiática acolhida, não é muito perfil. Mas pretas, a gente tem muitos negros acolhidos. E, para além disso, mesmo os asiáticos, né, os amarelos, que é classificado no SNA como a cor, né, não é a raça, é a cor, então é preto e amarelo. Preto e amarelo, mesmo os amarelos, né, o porquê dessa restrição, né? Porque isso diz de um preconceito que é cultural, né? E aí vem lá toda uma questão histórica lá, né, da nossa origem enquanto nação, tem todos os questionamentos, e aí da outra discussão para mais de metro, né? Débora, mas, assim, isso me chamou a atenção. Nós temos um vídeo, se eu não me engano, já está disponibilizado no YouTube. Nós demos uma palestra ano passado, Adoção Antirracista, e a gente discutiu justamente esse cruzamento entre as razões do porquê que a maioria das crianças abrigadas é preta e parda, por que a minoria dos pretendentes à adoção deseja crianças pretas e pardas, e qual a relação disso, né, com a nossa construção enquanto sociedade. Quem quiser se aprofundar nisso, é uma palestra que nós tivemos aqui, Adoção Antirracista, no YouTube. Aí é bacana vocês olharem lá, porque é um tema muito relevante e, assim, precisa ser aprofundado, não dá para a gente dar conta dele aqui. Mas eu acho... Porque assim, a gente vive num país, gente, que é muito miscigenado, né? Embora a gente tenha fenotipicamente, né, uma cor de pele, geneticamente, né, a gente é muito misturado. E que preconceito é esse, né? Que resistência é essa? Enfim, mas aí é uma outra discussão. E quanto à idade, né? Que aceitam até 6 anos, 105 famílias habilitadas, e aí a gente sabe que a maioria que quer criança pequena, né? Na primeira infância, até 6 anos de idade, até 14 anos, não vou trazer todos os dados detalhados, gente, porque senão não dá tempo, mas assim, até 14 anos, 2 famílias só aceitam crianças até 14 anos, e até 16 anos, nenhuma. Né? Nenhuma família habilitada aceita criança até 16 anos. Isso, assim, eu entendo, porque, né, você se habilitar para adotar um adolescente, tem muitas questões aí envolvidas, né? Assim, quanto a chegada desse adolescente, as habilidades que se precisa para acolher um adolescente que vem aí de um histórico de abandono, né? Muitos com vivência de rua. Então, a gente precisa de um trabalho, como falei, acontecem adoções belíssimas de adolescentes, que eu fico felicíssima, mas a gente precisa de um trabalho muito maior. Mas aí vocês podem perguntar, né? Débora, mas você falou que tem aí 2 casais, 2 famílias, né? São casais, enfim. 2 famílias que aceitam crianças até 14 anos. Por que aquelas lá não foram, então, adotadas por essas pessoas? Provavelmente, essas pessoas querem, por exemplo, criança aceita até 14 anos, mas que é saudável, e as que estão lá não são, né, disponíveis para adoção, ou então não aceitam pretos, e as que estão lá pretos são. Então, assim, a gente não sabe, mas fato é que o perfil não casou, porque senão eles já teriam adotado. Né? Então, também não é assim, achar, eu vou botar até 12 anos porque eu vou adotar, porque não é só a idade, né? O perfil ele tem uma série de características. E famílias que aceitam só uma criança são 190 famílias, então é um número bem significativo. E aí nós temos famílias que aceitam 2 crianças, 3 crianças, agora 4 crianças ou mais, nenhuma família no cadastro, na nossa região, tá, gente? Isso eu estou falando da região da 4ª Vara. Nenhum habilitado da 4ª Vara da Infância, da capital, aceita 4 crianças ou mais, grupo de 4 crianças ou mais. Que também a gente entende da dificuldade que é você receber 4 filhos de uma vez só, né? Mas, assim, vou dizer para vocês que é possível, estou, no momento, acompanhando uma adoção de 4 irmãos. A gente conseguiu, através de busca ativa, né? Porque senão a solução seria, infelizmente, separar esses irmãos,
mas eles têm um vínculo enorme, até porque o mais velho cuidava dos menores. Então, a gente, através da busca ativa, conseguiu essa adoção, eu estou acompanhando e estou muito feliz, assim, porque está caminhando. Não sem dificuldades, né? Porque vocês imaginam o que é receber 4 filhos de uma vez só, e as idades, assim, o menorzinho tem 2 e o mais velho tem 12. Então, assim, são muitos desafios. Mas está tudo caminhando muito bem. A gente faz um acompanhamento muito próximo, né? E aí, eu trouxe aqui alguns pontos, né, para refletir com vocês, né? Primeiro, assim, sobre o tema do desejo ao cadastro, né? Então, vamos falar do desejo primeiro. É muito importante que a gente saiba o nosso desejo de criança, de filho. O que a gente deseja, o que a gente sonha, quais são nossas expectativas quanto a um filho. É importante isso, porque todo mundo tem isso. Né? Todo mundo que sonha com filho, sonha lá, tem lá seus planos para o filho, sonha como vai ser. Né? E seja biológico, seja adotivo, filho é filho, né? Não interessa se é biológico, se é adotivo, a gente cria expectativas. Né? E aí, qual a importância de saber qual é essa expectativa? Porque quando a gente fala do nosso desejo, do nosso sonho em relação ao nosso filho, a gente fala mais da gente do que do filho. Né? Porque a gente está falando de um perfil de criança que a gente deseja. Mas a gente está falando do nosso desejo. Sabe aquela frase que tem, agora eu não vou lembrar exatamente como é as palavras, né? Mas assim, quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que de Paulo, né? Acho que é isso. Quando Pedro me fala sobre Paulo, eu sei mais sobre Pedro do que sobre Paulo. Porque quando a gente fala do nosso lugar. Do nosso lugar, da nossa experiência, do nosso lugar de desejo. Então, é importante a gente saber que filho é esse que a gente quer, porque a gente está falando da gente. E o processo de adoção, ele vai com o tempo, gente. No processo de adoção é muito importante, porque a gente vai amadurecendo. A gente vai, né, se envolvendo com as questões e vai amadurecendo o nosso desejo. E aí, assim, tá, eu sei do meu desejo. E qual a importância disso em relação ao perfil, né? Porque, assim, é importante você saber o seu desejo, até para você saber aquilo que você pode abrir mão do seu desejo. Porque se você não conhece o seu desejo, se você não parou para refletir por que eu quero uma menina branca de 2 anos, porque às vezes é no automático, né? Mas para pensar, o que está te motivando nesse perfil? Falei menina branca de 2 anos porque é um perfil, assim, que muita gente quer, né? Bebê até 2 anos, menina branca. Mas, assim, o que está te motivando? E começa a pensar, né? O que te levou àquilo? Por quê? Porque se você conhece o que te motivou, você vai conseguir identificar ali o que você pode abrir mão no seu desejo. E o que é inegociável. Porque tem algo que é da ordem do inegociável e tem algo que é da ordem daquilo que você pode abrir mão. Né, que você pode ampliar um pouquinho o perfil. E isso faz parte de um exercício, inclusive, para exercer a paternidade. Né? Porque, quando eu falo paternidade e maternidade, tá, gente? Para facilitar a fala, paternidade. Porque, assim, quando a gente se torna pai e mãe, vem junto digamos assim, uma bagagenzinha de frustração. Porque aquela idealização que eu falei agora há pouco, que a gente fez do filho, ele até pode atender algumas das suas expectativas, mas ele nunca vai atender elas todas. Né? Seja filho biológico, seja filho adotivo, filho é filho. Né? E eles trazem muitas frustrações. Então, a gente precisa saber lidar com essa frustração. Né? A gente precisa de uma boa dose de resiliência, né? De saber como... Quando chega a criança real, né? E aí eu digo de novo, não interessa se nasceu um bebê da sua barriga, não interessa se ele chegou via adoção, filho é filho, vai trazer frustração. Então, a gente precisa saber lidar com isso. E isso a gente vai amadurecendo com o tempo. E aí, assim, muito bom seria se a gente conseguisse, todos os habilitados, por exemplo, conseguissem ampliar um pouco esse perfil.
Só que essa ampliação de perfil, ela precisa ser pensada, ela precisa ser responsável, né, consciente. Não adianta, eu uma vez, né, ouvi, eu ampliei meu perfil, eu botei para até 10 anos e meu filho não chegou. Gente, não é isso. Não é ampliar a idade, ampliar a cor, ampliar o perfil para o filho chegar rápido. Não se trata disso. Como? A ansiedade não pode tomar conta para uma mudança de perfil que tem que vir com maturidade, não com ansiedade. Exatamente. Tem que vir com maturidade, tem que vir com consciência, né? E ainda assim, gente, sabendo que aquelas expectativas, mesmo num perfil inicial seu, por exemplo, que não está ampliado, aquele filho, mesmo que ele atenda a todas aquelas características que você colocou lá, ele vai te frustrar. Porque, de repente, você sonhou que você vai ter um filho, você quer um menino, porque ele vai jogar bola. E aí o menino gosta de basquete. Aí você quer uma menina, porque, uma menina, né, eu vou botar lá assim, vai ser toda bonitinha, carinhosa, dengosa. Aí você tem uma menina, volta a falar, biologicamente ou por adoção, filho é filho. Você tem uma menina, e aí você abraça, beija a menina faz assim, ai, mãe, sai pra lá com esse beijo, não quero abraço. Ela é uma pessoa diferente de você, né? Não dá para você querer escolher o filho e ele ser feito sob encomenda, né? Não é assim. Então, a gente precisa pensar um pouquinho, assim, que mesmo que a criança atenda, seja lá naquele perfil que você escolheu, ela não vai atender a todas as suas expectativas, né? Então, isso é um processo de amadurecimento, por isso o tempo é tão importante, né? O tempo no processo de adoção, ele não é vilão, ele é aliado de vocês. Eu sei que às vezes gera angústia, gera ansiedade, eu quero meu filho logo, essa fila não anda, né? Que lugar que eu estou na fila? E aí não tem uma fila também, né? Porque uma fila para uma criança de 2 anos é uma, para uma criança de 10 é outra, para uma criança de 15 é outra, né? Então, assim, a gente vê assim, uma briga, né, dos habilitados e habilitandos com essa espera, né, esse tempo. Mas, assim, o que eu digo para vocês é assim, não briguem com o tempo. Aproveitem o tempo. Aproveitem esses espaços de discussões, igual a gente tem aqui, né? Aproveitem para ler, para estudar, para ver filme, para ouvir depoimentos. Eu acho que, gente, ouvir depoimento é algo riquíssimo. Acho que, assim, ajuda muito. É um suporte fundamental. E aí, vocês vão fazendo disso. Outro dia, essa semana eu estava participando de um evento de adoção, e aí um depoimento de uma habilitada, ela já está habilitada, mas ela está aguardando ainda a filha dela. E aí, ela falou que ela escreve para a filha, ela faz um diário, né, um caderno, desde quando ela teve o desejo da adoção, até quando ela... até hoje, né? E aí ela foi botando os passos, né? Por que eu decidi adotar? E aí ela conta, escreve para a filha, futura filha, né? Quando a filha chegar. E aí ela conta do desejo dela, e aí ela conta do processo de habilitação, das entrevistas, dos grupos que participou, e ela vai fazendo, e aí nas datas comemorativas, nas datas mais importantes, ela fala o quanto que ela sonha em estar junto com essa filha que ela já ama, apesar de ainda não conhecer, né? E aí vai relatando. Isso é uma forma de lidar com a ansiedade, isso é bem legal, né, de fazer um diário. Tem gente que faz aqueles ensaios, igual gestante faz ensaio de gestante, aí faz ensaio de adoção, tem uns lindos, né, já vi alguns bem lindos, assim, naquelas fotos, né? Aproveitem o tempo, curtam esse tempo também, curtam como se fosse uma gestação, sabe? Mãe que gosta de estar grávida e curte aquela preparação, tudo bem, pode ser que seja, dependendo do seu perfil, pode ser um tempo de espera bem maior. Mas, assim, aproveitem esse tempo para ir amadurecendo, né? Para ir ouvir. Tem livros ótimos, assim, que falam sobre adoção, de depoimentos. É uma série de material que tem sobre adoção. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem muito material de adoção, né? Tem livro infantil, tem livro para adulto, de todo tipo. Então, se preparem, aproveitem esse tempo para se preparar. Não fica achando que é uma espera vazia, sabe? É uma espera, é um tempo necessário. E é um tempo de preparação.
a questão do perfil, né? Assim, de uma coisa importante para falar. Às vezes a pessoa quer adotar um bebezinho porque ela pensa assim, eu quero ver os primeiros passos, eu quero ver o primeiro dentinho, eu quero ver o primeiro aniversário, eu quero ver a primeira palavra, as primeiras vezes, né? Porque a gente tem um referencial de primeira vez nosso. A gente viveu muitas primeiras vezes, a maioria das nossas primeiras vezes, né, desses tipos de coisa, foi na infância, foi na pequena infância, né, quando bem bebezinho. Por exemplo, primeira vez que foi na praia, primeira vez que andou de avião, primeira vez que foi num restaurante, primeira vez que foi no cinema. E aí eu falei para vocês que eu já acompanhei algumas adoções, né, de adolescentes, e já ouvi relatos de muitos pais dizendo que viveram muitas primeiras vezes com esses adolescentes. A primeira vez, a gente não imagina, né? A primeira vez que ele foi na praia foi comigo. E aí você fala, caramba, né? Primeira vez que foi num restaurante foi comigo. Ouvi uma vez, a primeira vez que comeu Yakult, tomou Yakult, se apaixonou por Yakult. Eu ouvi essa história. E a menina virou, ela tinha uns 12 anos, 13 anos, virou fã de Yakult, não podia mais faltar Yakult na casa. Mas aquilo foi um marco, assim, achei tão bonitinho eles contando, sabe? Assim, porque como aquilo foi importante, uma coisa que pra gente é banal. Comprar um Yakult ali na rua e tomar. A primeira vez do Yakult, a menina ficou encantada. E a mãe contando com uma alegria, assim. A primeira vez que ela tomou Yakult foi comigo. Né? E depois ela virou fã de Yakult. Então, assim, vocês, mesmo que vocês adotem uma criança maior, né, assim, maior de 6 anos, digamos assim, que já não está mais na primeira infância, vocês vão viver muitas primeiras vezes. Né? E, às vezes, a gente é até, assim, surpreendido, né? Porque, às vezes, a gente tem uma expectativa com a criança, e aí não atende aquela expectativa, mas atende uma outra que a gente nem pensou que aquilo fosse uma expectativa da gente. Né? O meu mais velho chegou com 10 e tiveram várias primeiras vezes. Vocês vão ouvir eles contarem depois. É muito bacana. Gente, ouçam relatos. Ouçam relatos, porque é uma coisa assim... Eu acho que a gente está o mais próximo que a gente pode estar da experiência da adoção antes de chegar ao filho adotivo. Então, ouçam, esses relatos são muito ricos. Deixa eu olhar minha colinha aqui, para ver se eu não esqueci de falar alguma coisa, né? Assim. E aí, tem a questão, como eu mostrei lá, as crianças reais que estão nos abrigos, né? Então, quem quer, vocês já viram, pela realidade da quarta vara que eu mostrei, que é muito próxima das outras varas, que quem quer adotar criança até 6 anos vai esperar na fila. Porque nós não somos fábrica de criança, né? Nós não temos crianças disponíveis para adoção na cidade. Né? Até 6 anos, lá na quarta vara, é uma criança, que provavelmente tem alguma questão mais grave que ainda não foi adotada por algum motivo. Mas, assim, então, nós não temos essas crianças. Ah, Débora, então eu não posso adotar? Pode. Se o seu desejo é legítimo, se é isso que você quer, né? Se você quer, ou bebezinho, né, até 2 anos, muita gente quer adotar bebezinho até 2 anos, mas se é isso que você quer, se você quer, né, passar por aquela experiência, pode ser legítimo. Tem gente que quer trocar fralda, né? Quer passar as noites acordado, em claro, viver aquela angústia da criança doente chorando, você não sabe o que é, porque não sabe falar. Né? Então, tem aquela febre, chora, e você não sabe se é ouvido, se é garganta, se é barriga, e aí fica naquela angústia, aquela agonia sem fim, aquele trabalheira toda de dar banho, e comida, e horário para dormir, e tudo isso. Tem gente que quer viver isso. Tudo bem, é legítimo. Agora, a gente tem que saber que se a gente escolher esse perfil, a gente vai ter que esperar muito tempo na fila. Né? Por quê? Uma média, eu não sei exatamente agora, mas eu falo assim da minha experiência, que eu tenho feito bastante adoção de bebês também, que eu acompanho, como eu falei, a gente divide o trabalho, né? Então, eu acompanho alguns acolhimentos, e acompanho os estágios de convivência, que são assim que a criança sai do abrigo e vai para casa, em guarda, tem um período que é do estágio de convivência, que a lei manda a gente acompanhar por um tempo, para ver a adaptação da criança, para ajudar esses pais nesse início, né, nessa caminhada. E aí eu acompanho
acompanho, por exemplo, desse grupo de 4 irmãos, né? Todo tipo. E de bebês também, tenho acompanhado várias adoções de bebês. E aí, assim, o que eu estava falando? Já me perdi. Assim, do tempo médio de espera. Então, é saber, esses bebês estão sendo colocados? Estão. Mas tem que saber que se você quer adotar um bebê, a média de espera, pelo que eu tenho visto dessas adoções que eu estou acompanhando, é, em média, 5, 6 anos de espera. Então, você vai adotar lá na renovação, quiçá na segunda renovação, né? Depende, não é uma matemática certa, né, gente? Não tem como eu prever, por exemplo, a gente está em outubro. De outubro a dezembro, quantos bebês serão disponibilizados para adoção? Não sei, não tem como prever, né? Mas, assim, a média de espera é de uns 5 anos na fila. Então, a gente tem que fazer as escolhas sabendo que toda escolha tem consequência, né? Então, a gente tem que fazer uma escolha consciente. É legítimo o seu desejo de adotar um bebê de até 2 anos? Tudo bem. É uma coisa inegociável no seu desejo? Tudo bem. Mas saiba que você vai esperar bastante tempo na fila. E não deixe isso ser um problema. Faça disso um proveito, né? Aproveite esse tempo para se preparar para receber essa criança. Então, eu quero deixar, que meu tempo está acabando, eu quero deixar a indicação de um filme, que é um filme da Disney, mas ele não é animação, ele é filme mesmo, com atores, né? Ele é bem, não sei se alguém já viu, mas é bem interessante, quem não viu, veja. Não é porque é indicação de filme que não é importante, tá, gente? É um filme muito importante, traz essas questões da adoção, da espera, das frustrações, do perfil, tá? Aborda bastante coisa esse filme, chama A Estranha Vida de Timothy Green. Eu assisti ele no Disney Plus, né? Mas, assim, não sei se acha na internet, mas procurem. Procurem, se acharem, assistam, porque é muito interessante o filme. A Estranha Vida de Timothy Green. Né? Fica a dica aí do filme. E no mais, assim, gente, eu queria trazer, espero que eu tenha conseguido, porque eu queria era trazer algumas reflexões, né? Para vocês irem para casa pensando sobre essa questão do perfil, o que pode ser negociado. Percam tempo, né? Dediquem tempo a entender o seu desejo. Por que eu desejo esse perfil? Os casais sentem para conversar, as pessoas que estão habilitadas sozinhas, parem um tempo para refletir. Por que eu quero esse perfil? O que eu desejo? E aí, assim, sejam super sinceros, porque vocês vão responder para vocês mesmos, né? Não precisa enganar ninguém. Por que eu desejo esse perfil? O que desse perfil é negociável? O que eu posso ampliar? E o que eu não posso abrir mão? Sejam o mais sinceros possível. Né? E se, por acaso, identificarem alguma coisa que podem ampliar no perfil, procurem a vara de vocês, façam lá a alteração de perfil, né? Mas, assim, de forma consciente. Não é para chegar lá e falar, porque a Débora falou que eu tenho que ampliar o perfil. Não é esse o objetivo. Né? É se, de fato, realmente for legítima essa possibilidade de você acolher uma criança, adotar uma criança de mais idade, de repente, ou de uma cor que você, né, de qualquer cor, se você tinha feito alguma restrição, ou de grupo de irmãos, enfim, cada um sabe da sua realidade, da sua limitação, né? Mas, assim, eu queria trazer aqui reflexões, né? Assim, sou psicóloga, né, gente? Então, eu prefiro trazer questões para a gente pensar do que trazer respostas prontas. Né? Eu acho que é mais produtivo quando a gente é convidado a pensar, né? A refletir algumas coisas. E espero que eu tenha conseguido trazer algumas reflexões aí para vocês. Mais uma vez, eu agradeço o convite, né? E a presença de todos que estão aí em casa, os que estão aqui presentes. E a gente vai fazer, depois do depoimento, uma abertura, né? Para fazerem, se vocês tiverem perguntas, alguma coisa assim, alguma dúvida. Ao final, o Saulo disse que a gente vai abrir um espaço para isso, para a gente conversar mais um pouquinho. Tá bom? Muito obrigada. Os dados dela são da 4ª vara, a experiência dela fala em 6 anos. Eu dei uma entrevista 2 ou 3 meses atrás. Eu sou um dos membros do Observatório Nacional da Adoção. O Observatório Nacional da Adoção é um órgão vinculado ao Ministério Público do Rio de Janeiro, Sávio Bittencourt, você deve já ter ouvido falar dele.
o presidente atual do Observatório Nacional. Pessoas de referência na adoção no país são convidadas a fazer parte desse observatório, e a nossa função é acompanhar a adoção em âmbito nacional, números, estatísticas, tentar interpretar alguns números também, porque foi o que aconteceu agora durante a pandemia. Às vezes a gente tem certos números e não consegue, em princípio, entender o que aqueles números estão nos dizendo. O Observatório Nacional da Adoção tem esse papel também. Eu fui convidado no ano passado a integrar, porque não havia no observatório nenhuma pessoa LGBTI. E eu fui indicado por ser referência, enfim, em famílias LGBTI. Então, eu tenho o prazer de fazer parte desse grupo e de acompanhar essas discussões. O que a gente verifica no estado do Rio de Janeiro já é uma ampliação dessa espera para 8 a 9 anos, de crianças de 0 a 8 anos. Com a pandemia, nós tivemos uma queda acentuada do número de crianças dando entrada no sistema de adoção, e nós tivemos um número grande de pessoas também dando entrada, ou seja, diminuiu criança disponível e aumentou a busca pela adoção. Da mesma forma como casais terminaram seus relacionamentos, e alguns procuraram até a vara para dar baixa no processo de adoção, muitos fortaleceram esse relacionamento e decidiram que era a hora, porque começaram a se questionar sobre vida, sobre o tempo que estavam perdendo, né? E na maioria das vezes o que a gente vê isso, são pessoas que chegam aos 40 anos que dizem assim, eu cuidei do meu emprego, cuidei do não sei o quê, agora você dá conta que queria ser pai, e às vezes é tarde, né? E é tarde porque tem esse tempo da adoção. A adoção não é assim, quero engravidar, estalo o dedo, 9 meses, está aqui a criança. A adoção tem todo o tempo. E a gente vem discutindo no Observatório Nacional esses dados. Uma das justificativas é que a gente buscou informações junto a delegacias, né? Aumentou demais o número de entregas irregulares de crianças, que é crime interpretado por alguns, né, como tráfico de criança, então é crime, que é aquela história de não posso cuidar, entrego para minha vizinha, alguém que fica com a criança, deixa na porta de não sei quem, a pessoa que fica, acha bonitinho fazer aquilo, não registra, cuida da criança, deve lidar muito com isso, depois aparece na vara de infância 3, 4 anos com aquela criança, como é que você está com ela? Você tem guarda? O juiz determinou que você, não, fulana me entregou a criança, agora eu estou querendo matricular na escola, e a escola me pediu uma guarda, eu adotei, ela não adotou não, isso é entrega irregular, isso é tráfico, tá? Porque vidas humanas, lá quando a gente tinha senzalas, a gente podia entregar de porta em porta, né? Podia não, desculpa, nunca pôde, né? Mas era concebido por aquela sociedade, desculpa, louca, naquele momento, como razoável você entregar uma criança negra de portas em portas, assim, não quero, né? É um bem, não é um ser humano. Só que essa nossa sociedade, apesar de estarmos em 2020, ainda naturaliza e acha bonitinho você pegar uma criança assim para cuidar, tá fazendo um bem, uma caridade. Não tá, não. Você está fazendo um crime, porque essa criança tem uma história. Existe um Estado investido, né, pela Constituição, que nos organiza enquanto sociedade, existe um Estado que tem a função de cuidar das nossas vidas, das vidas humanas. E a lei diz, toda criança tem que ser respeitada em sua história, em suas origens. Ela falou muito bem, né? Então eu preciso estudar essa família de origem e eu preciso decidir se essa criança vai para algum lugar. Para isso estamos aqui. Para isso estamos em fila. Para isso estamos nos organizando e nos preparando para adoção. Mas a maioria dos nossos colegas brasileiros que não estão aqui naturaliza essa entrega. O que nós investigamos no Observatório Nacional, a gente está tentando produzir esses dados, é que se essas crianças entregues irregularmente em famílias estivessem sendo direcionadas para as filas de adoção, a gente muito provavelmente teria filas no Brasil inteiro de no máximo 1 ano de espera. Para vocês terem ideia do quão endêmico e problemático é no Brasil, enquanto país, a naturalização do tráfico de crianças. Então, a gente precisa, para falar sobre perfil, para falar sobre tempo de espera, a gente precisa falar sobre mudança de cultura também. E cada um de nós que sentou nessa cadeira, que está aqui participando, tem dever de multiplicar essas informações, mesmo que você, ao final dessa caminhada conosco, porque não são só 4 reuniões, tá? Eu deixo para falar isso no presencial, para quem está chegando, mas são 4 reuniões, depois eu posso ter entrado no processo.
Desculpa te informar. Há quantas reuniões você está aqui? Já perdeu a conta. Alessandro, Érica, quantas vocês estão aqui? 2 anos, né? Gente, vocês não vão se preparar com 4 reuniões. 4 reuniões é o mínimo para você dar entrada no processo, porque eles estão querendo represar mesmo. A primeira vara está querendo represar mesmo o número de pessoas que distribui lá o processo. Porque a maioria distribui no início, porque pensa que tem um perfil, e eles vão falar muito bem disso, né? E lá no meio da caminhada descobre, não, peraí, não é bem assim, eu consigo paternar e maternar de uma outra forma. E muitos desistem também, só que isso atrapalha o judiciário, que é mais um processo para você dar conclusão, para você... Então, para que as pessoas tomem decisões maduras na construção dos seus perfis, eles represam exigindo atualmente 4 reuniões. Mas antes da pandemia, quem estava aqui com a gente lembra o quanto que eu falei que eles já estavam discutindo para 10, como é na 4ª vara, como é, são 6 reuniões na 3ª vara. Enfim, então, vocês estão começando uma caminhada de muito tempo, né? E é ao longo desse tempo que vocês vão absorver informações e descobrir que tudo que vocês trazem do senso comum vai ser desconstituído aqui e vocês vão conseguir ter condições de falar sobre adoção melhor e de se empoderar nesse lugar de pais e mães por adoção. E nesse lugar de pais e mães pela adoção, Maria Fernanda, eu esqueci seu nome de novo, eu sou péssima. Eu sofro de esclerose. Seja bem-vindo, Alberto. Eles têm uma história para a gente sobre construção de perfil, né? E sobre modificação de perfil. Antes deles falarem, só dar essa informação para vocês. O perfil ele precisa ser descrito na petição inicial, quando você inicia o processo na primeira vara. Mas a qualquer momento, a Débora bem falou disso, você pode procurar a vara para rever esse perfil. Existem alguns momentos que ele necessariamente vai ser questionado, que são os momentos das renovações. A cada 3 anos, você tem que renovar a sua habilitação. Se você não procura o judiciário, o tempo passa, o judiciário não vai atrás de você. Você perde aquela habilitação, tem que começar o processo de novo, tá? Então, você tem que ficar ligado. Completou 3 anos, você tem que procurar o judiciário para renovar. Uns 2 meses antes você tem que procurar, porque não é imediato. E aí, quando for aberto o processo de renovação, necessariamente, um dos temazinhos que vai ser discutido pelas psicólogas e pela assistente social é o seu perfil. Então, para falar sobre reflexões de perfil, Maria Fernanda e Alberto. Bom, boa noite. Nós fomos convidados pelo Saulo para falarmos aqui um pouquinho, né, sobre o perfil. Eu acho que muito do que a gente vai falar é a parte prática do que, né, ela falou, porque, né, a gente vai falar um pouquinho na prática de todas essas, né, de toda essa problemática, né, que não é uma problemática, mas assim, é uma coisa que a gente pensa muito, né, que a gente debate muito, e a gente vai falar um pouquinho disso. Então, assim, eu não vou contar a história inteira, porque senão 20 minutos não dá tempo, né? Eu vou direcionar mais na coisa do perfil mesmo. Então, nós nos habilitamos, nós demos entrada no processo de adoção em 2015, em outubro de 2015, e em março de 2016 nós fomos habilitados. Então, o nosso perfil inicial era menino, porque eu sempre sonhei em ter filho homem, então eu só queria menino. E era um menino de 0 a 1 ano. A cor, a gente colocou branco e pardo, né? Inicialmente, e saudável até o momento do cadastro, né? Então, esse era o nosso perfil inicial, e nós fomos habilitados com esse perfil, né? Então, assim, a idade é porque realmente eu queria um bebê, né? Eu acho que é o sonho da maioria das pessoas, é um bebê, né, recém-nascido, exatamente pelo que ela falou, para passar por tudo, né, para dar mamadeira, para não dormir de noite, para trocar fralda, para ver tudo acontecer, né, e eu acho que também tem muita coisa também que, quando a gente adota a criança maior um pouquinho, muita gente fica com aquilo que essa criança vai trazer, né, qual a bagagem que ela já tem, né, o que ela já passou, que traumas ela já sofreu, né, o que vem por aí, né? Então, eu acho que isso também fica muito no inconsciente de todo mundo, e o nosso perfil inicial era esse. Em questão da cor, não era nem tanto por mim, assim, não era por mim, era mais por ele, porque ele achava que
ele não suportaria o fato da gente entrar em um ambiente e as pessoas olharem para a gente estar com uma criança negra. Então, a gente pensou muito nisso, porque assim, ele tem um temperamento super explosivo, ele não aceita esse tipo de discriminação, então ele não faria bem para ele, muito menos para a criança. Né? A criança tem que passar por uma situação dessa, caso nós fôssemos, né, questionados por alguma coisa, porque a gente sabe o que acontece, né? É inevitável, né, nos tempos de hoje, mas ainda acontece. A gente escutou em várias reuniões que a gente foi de pessoas que adotaram crianças negras e, né, na sociedade, moradores da Zona Sul, pessoas com nível social bom, e de serem discriminados em festinha infantil, né, de perguntarem, mas essa criança não é da festa porque a criança era negra, né? Então, assim, a gente já escutou isso, então isso assusta um pouco, né? Até mesmo em supermercado, a criança vai pegar um chocolate para o pai comprar, vira alguém e fala, tira a mão daí, não sei o quê. Acontece. Alberto, fala no microfone por causa das pessoas online. Desculpa, perdão, quem está online. Eu estava dizendo, até quando você vai no supermercado comprar um simples chocolate, o teu filho vai pegar, eu digo, essa minha questão da criança negra, a pessoa chegar e falar, tira a mão daí, o que você está fazendo? Essa discriminação existe, ela é forte. E como a Fernanda falou, eu sou muito explosivo. Muito emotivo também. Essa é uma característica minha de todas as minhas reuniões, é me emocionar. Porque quando a gente fala de filho... É muito forte, né? É muito forte. Então, eu tinha esse aspecto. Eu falei, caramba, como é que vai ser? Se eu adotar um filho negro, preto, branco, azul, amarelo, se alguém tocar nele, o mundo vai cair. E eu vou acabar preso, porque eu vou cometer um homicídio. Então, eu não quero ser preso. Então, eu durante um bom tempo, acho que 1 ano mais ou menos, né? Eu trabalhei na minha análise e consegui resolver isso internamente comigo. Até que chegou o momento e falei, Fernanda, estou forte, vamos embora. Agora podemos abrir o perfil. Preto, branco, azul, amarelo, só não pode ser Flamengo, o resto está tudo certo. Então, foi esse caminho que a gente tomou. E aí, né, nós assistimos as 3, na minha época eram 3 reuniões só obrigatórias, nós assistimos as 3 obrigatórias, e como, né, a Débora falou, como o Saulo falou, nós seguimos, né, assistindo reuniões, todo mês a gente estava lá, porque eu acho que a reunião é aonde a gente se sente acolhido, né? Você pode ter a melhor mãe do mundo, o melhor pai, a melhor amiga, mas ninguém é capaz, né, de sentir o que a gente sente nesse momento, né? Enquanto espera, porque é uma espera que é super ansiosa, né? Nós temos altos e baixos, né? Às vezes, eu ia na vara da infância para saber, para ver como é que estava, e chegava lá, né? Não tinha, na minha época não tinha essa coisa de número ainda também, a gente não conseguia saber qual era a numeração na fila, mas aí dava uma olhada no cadastro, nenhuma criança estava, né, no cruzamento das famílias, quando estava, a criança já estava em processo de convivência com uma outra família, então assim, muitas vezes parecia uma coisa impossível, né? E o que dava, né, para a gente esse alento todo eram os depoimentos também, né? Quando a gente conseguia ver as famílias reais, né, aparecendo, e as crianças, e vendo que a adoção ela é possível, né? Ela é possível e ela é maravilhosa, e ela acontece, né? Porque, assim, né, eu tive vários momentos para falar, cara, eu vou desistir, porque realmente dá desânimo, né? E olha que eu nem fiquei muito tempo, né? Mas a ansiedade é muito grande e a gente fica nessa, né? Então, quando ele resolveu, né, que a gente poderia abrir o perfil para crianças, né, de todas as cores, nós fomos lá na vara da infância, tivemos que fazer uma nova entrevista. Isso é uma coisa importante também, né? Sempre que for fazer algum tipo de alteração, sempre comunicar, né, para ficar lá registrado, porque né, eu também já soube de casos que as pessoas entram eu não sei se vocês aqui conhecem a busca ativa, já ouviram falar? Então, às vezes, estão em grupos de busca ativa
e resolvem que, né, então agora eu vou aceitar crianças mais velhas, se candidatam, e quando vão olhar o perfil, não é nada disso, porque as pessoas simplesmente decidem e não comunicam na vara da infância. Então, sempre que resolverem alterar o perfil, tem que comunicar a vara da infância. A gente teve nova entrevista com a psicóloga, com a assistente social, e aí colocamos o perfil para crianças, né, de qualquer cor. E isso foi a nossa primeira troca. E nisso seguimos, né? Continuamos nas reuniões super importantes, assistimos a outros grupos também. Não tinha pandemia ainda, né? Então, a gente ia presencial. E com isso, né, vendo, lendo, né, conhecendo, indo a palestras, nós fomos vendo que, assim, esse bebê sonhado e idealizado, ele não precisava ter de 0 a 1 ano. Né? Porque uma criança de 2, 3 anos ainda é um bebê. Né? Assim, não é o bebê que não anda, não é o bebê que não fala, mas precisa de várias coisas. Então, nós conversando, né? Eu falei, Beto, eu acho que a gente tem capacidade de abrir esse perfil. Né? Eu acho que essa idade de 0 a 1 tá muito limitada, a gente pode abrir. Né? Nós podemos nos dar essa oportunidade de tentar, né? Vamos abrir, Isso foi uma coisa muito pensada, muito discutida, e aí fomos de novo à vara da infância, né? Que a psicóloga quis saber exatamente o porquê dessa mudança, e nós alteramos o nosso perfil para até 5 anos e para 2 crianças. E a única coisa que a gente manteve foi a questão da saúde. E aí continuamos, né, na caminhada, assistindo as reuniões, né, que isso, eu falo mesmo que o mais importante de tudo são as reuniões. É o que faz a gente ter força e o que faz a gente pensar diferente muitas vezes. Né? Então, seguimos nas reuniões e a gente começou eu queria saber exatamente o que era a buscativa, né? Porque eu já tinha visto reuniões falando sobre, já tinha escutado falar, mas eu não sabia exatamente o que era. E aí procurei a doutora Silvana, não sei se vocês conhecem a Silvana do Monte. Procurei, né, que ela é uma pessoa que é super engajada, né, nessa parte, sempre falava muito sobre a buscativa, e eu fui procurá-la para saber exatamente o que era a buscativa. E ela me informou, né, que eram para crianças que estavam fora do cadastro, que não tinham pretendentes, né, na vara de origem, e que ou porque eram mais velhas, ou porque era grupo de irmãos, ou porque tinham alguma doença, né, um problema de saúde. E aí ela me colocou num grupo desse de WhatsApp e seguimos, né? Recebia várias mensagens no grupo do WhatsApp, várias crianças, mas sempre grupos de irmãos, né? Nunca era difícil ter 2 crianças. Na maioria das vezes eram 3, 4, 5, até 6, assim, né? Então, geralmente pediam para adotar junto, mas aí às vezes dividiam 3 para um lado, 3 para o outro, mas que exigiam que morassem perto para manter o vínculo, tudo isso. E nós fomos, né? E firmes no propósito lá das 2 crianças até 5 anos. Até que um dia a gente estava em casa e recebi uma mensagem de WhatsApp da própria doutora Silvana, fazendo a indicação para a gente de 3 irmãos, né? 3 irmãos, só falava a idade deles. O mais velho tinha 10, o do meio tinha 2 anos e 7 meses, e o pequeno tinha 1 ano e 9 meses. E durante esse período todo que a gente estava no grupo da buscativa, o Beto sempre relutou muito com o fato de 3 crianças, né? A gente chegava até a brigar por causa disso, porque ele não queria, ele achava que a gente não tinha condições, né? Não é exatamente não ter condições, é o que a Débora colocou muito bem. A gente não pode deixar a ansiedade tomar conta da razão. Então, se o nosso perfil era de 2 anos, a gente já havia ampliado, 2 crianças, a gente já havia ampliado para mais uma criança. Por mais que a gente estivesse recebendo grupos de crianças bonitas, não bonitas, pretas, brancas, você não pode deixar. É um ato de muita responsabilidade de adoção. Você tem que fazer com o pé no chão. Você tem que ser firme na sua decisão, porque você não pode se arrepender. O filho biológico você não tem como devolver. Então, quando você adota, você também não pode. Então, eu não queria sair do perfil. Eu falei, Fernanda, não me mostra mais que eu não quero ver. Sai de mim. Se tiver no nosso perfil, tudo bem. Se não tiver, para com isso, porque a gente vai brigar.
E aí ela vai continuar. Ela começa a chorar. E aí, com isso, né, eu cheguei a pensar em sair do grupo também, porque é um horror, né? Você fica vendo as crianças e você acaba, né, se apaixonando ali no momento que você vê. Muitas vezes eles colocam fotos. E aí resolvi, fomos seguindo, mas eu nem mostrava mais para ele, né? E quando eu recebi essa mensagem de WhatsApp, eu fiquei, né, assim, balançada, claro, mas eu falei, pô, falo com ele ou não falo, né? Porque não adianta falar, porque ele não quer, não sei o quê. Aí eu falei, não, eu vou falar, porque veio diretamente para a gente, vou falar e vamos ver a reação. Eu falei, Beto, olha, a doutora Silvana acabou de mandar aqui para a gente essa indicação de 3 crianças, 3 meninos. Falei tudo, saudáveis, pardos, com as idades e tal. Ele falou assim, onde eles estão? Aí eu falei, não sei onde eles estão. Aí ele falou, então pergunta, porque eles são os nossos filhos. Aí, assim, naquele momento eu falei, gente, eu nem acreditei, né, na verdade. Sabe quando você fica, assim, incrédulo, que você não tem nem reação, porque ele até então, né, 3 era uma coisa totalmente impossível. De repente, ele pergunta onde é que estão as crianças que são os nossos filhos. Eu falei, não é possível, né? Aí eu falei, olha, Silvana, a coisa ficou balançada aqui, mas assim, vamos ver. Ela falou, Fernanda, eu vou pedir então para equipe técnica de Recife ligar para eles eram de Recife, ligar para vocês e conversar. E aí, né, isso foi numa segunda. É claro que nesse dia, né, a gente não dormiu mais, a gente já estava planejando tudo, o quarto das crianças, a escola, o carro que tinha que mudar, porque nós éramos casados, né, só nós 2, e de repente a nossa família iam virar 5 pessoas, né? Então, assim, é muito isso, né? Eu acho que a gente tem que ter muita maturidade, né, quando a gente faz as alterações, quando a gente faz a alteração de perfil, e tem que estar sujeito a esse tipo de situação, porque eu acho que quando toca, entendeu? A gente sabe exatamente quando chega a hora, né? E aí eu comecei, a psicóloga me ligou no dia seguinte, mas uma coisa assim muito fria, sem muito contato, né? Ela falou, olha, eu só queria saber o perfil. Aí eu falei, olha, o meu perfil são 2 crianças só, e são 3, né? Tem um menino de 10 anos, o meu perfil é até 5. Ela falou, não, isso a gente vai conversar, eu vou colocar tudo para o juiz e a gente vai conversar. Eu só preciso que vocês façam uma carta se apresentando ao juiz para a gente poder ver se ele vai aceitar, se não vai, para dar seguimento. Aí acabou, né? Aquela hora ali eu entrei em trabalho de parto e não, né? Foi noite sem dormir e a gente ficou até que o juiz deu o ok para a gente ir para lá. E isso foi numa quinta que ele deu ok, no domingo a gente estava indo, na segunda a gente estava conhecendo as crianças. E, assim, pois é, aí quando a gente conheceu, a gente não teve a menor dúvida, né? Que eram eles, que toda aquela angústia, que toda aquele tempo, né, que aquela demora toda, conforme a Débora falou, é só aprendizado, né? Nada é por acaso, né? Eu acho que o tempo aconteceu para que pudessem ser eles, né? Para que eles pudessem nascer, porque quando eu me habilitei, o pequeno ainda não era nascido. Então, assim, tudo acontece na hora que tem que acontecer, né? Então, foi o que ela falou, eu acho que tem que aproveitar o tempo da melhor forma possível, né? Realmente, aproveitar, assistir a todas as reuniões, ler muito, o que tiver, né, online, agora que está tendo muita oportunidade de cursos, de apresentações, de palestras online, participar de tudo, porque é isso, né? A gente mudou o perfil radicalmente, né? E hoje a gente não se vê mais sem eles, né? A gente nem lembra como era a vida antes deles chegarem, né? Claro, dá trabalho? Dá. É estressante? É. Né? Tem os desafios? Tem. O mais velho veio com 10 anos, né? Com várias, né? Várias faltas, né? Assim, faltas na parte de estudo, né? Que isso a gente tem que ter muita paciência, afetiva, né? Tudo isso. Os pequenos já é uma coisa mais fácil porque, né, começa do zero, né? Mais ou menos. Mas assim, eu troquei fralda, eu dei mamadeira, eles usaram chupeta, andaram de carrinho, fiz, né? Brincamos, eu vi o pequeno das primeiro falar, porque ele não falava quando a gente conheceu. E... Ela fala, eu troquei fralda, mas ela está no singular, mas é plural, tá? Então, assim, eles me deram tudo, né? Eu tive tudo com eles, que talvez um bebê também me daria, né? E é isso, né? E foi a melhor
decisão das nossas vidas, né? Foi realmente ter ampliado esse perfil e ter dado a oportunidade de conhecê-los, né? Ter nos dado a oportunidade de conhecê-los. E hoje a gente tem a certeza que essa espera toda foi realmente ela foi aprendizado e foi para poder, né, para poder dar a oportunidade de serem eles, porque eu acho que não poderia ser diferente, entendeu? Tanto agora a gente começa a ver, né, a coisa da aparência física, tudo isso é maravilhoso, né? Então, o que a gente deixa aí para vocês é que, né, continuem na caminhada, porque a adoção acontece e vale muito a pena, né? Então, eu acho que boa sorte para todo. Os filhos de vocês podiam ter chegado um ano antes ou um ano depois? Não, tinha que ser naquele tempo, né? Parabéns. É estranho a gente falar isso, né? Mas eu tenho essa mesma impressão. O meu perfil era eu era casado quando eu comecei o processo de adoção, casado legalmente. Vivi uma relação de 15 anos. No 8º ano, o Supremo deu aquela decisão, era 2011, né, de que as famílias LGBTI também deveriam ser entendidas como família, a gente pôde casar, que até aquele momento não tinha essa possibilidade. Então, demos o passo do casamento. No ano seguinte, 2012, meu ex-marido vira para mim e fala, estou preparado para adotar, porque eu disse para ele que sempre queria adotar 2 crianças. E aí demos esse passo, decidimos adotar. Em 2014, 2013, a gente distribuiu papelada. Naquela época não era assim, você se inscreve e começa direto em grupo de apoio à adoção, não. Só tinha um grupo nessa região toda aqui da Barra da Tijuca, que era o Rosa. Tinha fila para você começar no grupo de apoio à adoção, para vocês terem uma ideia. Precisava ter desistência de alguém de participar do grupo, e as pessoas não desistiam, para que entrasse uma vaga e você pudesse entrar. Então, eu distribuí a papelada em 2013, e só em 2014 eu consegui começar a frequentar um grupo de apoio à adoção. Por isso também que eu decidi fundar o Cores, entendeu? Com mais uma oportunidade de oferta, porque eu vivenciei essa dificuldade de começar num grupo de apoio. E aí começamos em 2014, naquela época não se baseiam por essas histórias, é completamente diferente do tempo dela, lembra o meu tempo, 2014. Meu filho chegou em 2017, tá? Não é o mesmo tempo. O primeiro perfil que eu tinha era de criança de 0 a 2 anos, branca ou parda, porque meu ex-marido era pardo. Então, a gente trazia aquelas questões da biologia de querer transpor para os nossos filhos quem nós somos, né? E foi justamente frequentando o Grupo Rosa da Adoção que eu vi assim, cara, como eu sou ridículo, como eu sou um idiota, sabe? O que a pele vai fazer de diferente? Vocês veem aí, sabe, a minha experiência com o Teodoro, nós somos de etnias diferentes, e hoje em dia eu penso assim, não faz a menor diferença. Engraçado que já não fazia e eu não conseguia perceber isso antes, mas eu precisei caminhar nos grupos de adoção para me dar conta disso, ouvindo histórias, como a Débora bem falou, e convivendo com outras famílias. Agora, depois da pandemia, não está sendo muito comum as pessoas trazerem crianças, mas a realidade do Cores, dos grupos de adoção de uma forma geral, é de famílias com filhos. E a gente vai convivendo e percebendo a criança ao nosso lado, filho, né, das pessoas que caminham conosco, e vai percebendo em nós, e vamos percebendo em nós a capacidade de paternar. Então, a gente ampliou esse perfil, eram 2 crianças, né, a gente queria um menino e uma menina, mas a gente ampliou para aceitar doenças tratáveis, ampliou para qualquer tipo de etnia, foi tirando essas questões. Por isso que ele chegou naquela época em 3 anos. Se a gente ainda tivesse muitas restrições, o tempo de espera naquela época era de 4 a 5 anos. Então, realmente, acelerou um pouquinho, ele chegou em 3 anos. Mas logo depois eu me divorciei, e aí, por ter divorciado, ele renunciou ao processo e eu voltei para o final da fila. E eu ainda estou em processo de adoção. Então, assim como vocês, eu entendo a situação de vocês, porque eu decidi pela espera. Eu, ao contrário da maioria das pessoas, tipo, já troquei uma fralda, tá tudo bem? Eu gosto disso. Eu gosto dessa experiência. Eu gostei dessa experiência com meu filho. Ele chegou com 3 meses. Foi uma criança exposta, uma gestação de usuária de drogas. E tá vendo, gente? Vocês vão ouvir falar disso mês que vem. Olha ali. Uma criança filha de uma usuária de drogas, moradora de rua, alcoólatra. Né? E tá aqui, correndo entre vocês. Até para vocês perceberem na criança real, desconstituir também o seu medo. Ai, meu Deus, como é que vai ser agora? O Saulo acabou de me dar uma informação de uma criança, que 87% das crianças, né, são expostas, mas o amor,
a atenção, não faz nenhuma diferença. A criança chega com atrasos, a criança chega com um monte de ziqueziras que você precisa correr para todos. Chega com os reflexos do abandono, da negligência, da imprudência e dos abusos. Mas se você tem tempo, devoção e capacidade para amar, você consegue transformar essa realidade. Está aí, né? Aliás, qualquer ser humano, se recebe amor, atenção, carinho, que é o que todos deveríamos receber, é capaz de se desenvolver. É imediata. Cara, você pega as fotos do Teodoro com 3 meses, quando ele chegou, raquítico, a cor, assim, o brilho dos olhos, até a foto dele no berço, que eu tenho uma foto dele quando ele foi abrigado com 1 mês de idade, ele era todo assim, atrofiadinho, sabe? Você vê 4 meses, ele chegou para mim com 3, 1 mês depois, fisioterapia com ele, visitando um monte de médicos, e hoje em dia aí, enfim, correndo, acho que a realidade fala por si, né? Os fatos falam por si. E aí, quando eu me divorciei, eu voltei para o final da fila. E aí, assim como vocês, eu hoje enfrento uma fila que é muito maior daquela que eu comecei no início do processo, já numa outra realidade. Tive que passar por novos estudos técnicos, como vocês. Então, gente, o lugar que eu falo é de um lugar de fala. Quando eu falo para vocês, é de alguém que está vivendo o processo como vocês, tá? Então, não me falta empatia, não me falta sensibilidade, porque assim como vocês, eu estou enfrentando todo o tempo que eu tenho que enfrentar, porque eu construí um perfil que é um perfil que me leva a lidar com o tempo. E ok. E eu não vou mudar o meu perfil porque eu estou desesperado para a chegada de outra criança. Porque eu preciso disso agora. Lembra, a responsabilidade da decisão é minha. Se eu tardei para dar esse passo da adoção, a responsabilidade pelo tempo é minha. Eu não posso transpor essa responsabilidade por ter tardado na minha decisão de adotar. Fui eu que demorei aos 30 anos para tomar essa decisão. É você que demorou aos 40, aos 50 para tomar essa decisão. Então, reflita sobre isso na construção do seu perfil, né? Que legado você está deixando para aquela criança ou aquele adolescente? O legado da sua velhice, quando essa criança chegar, e desculpa, é uma questão que cabe na temática do perfil também. Eu estou trazendo porque eu observei a sua fala dela e vi que não tocaram nesse assunto e é uma ferida que a gente precisa tocar, né? O que você quer? Dar convívio, dar amor, dar tudo? Ou entregar sua velhice para essa criança? Desculpa, se você quer alguém para cuidar de você, existem funções chamadas cuidador de idoso, existem outras pessoas que podem fazer isso. Não faça da vida de outro ser humano, né, a sentença de cuidar de um idoso ou de 2 idosos. Você não gostaria disso, né? Então, pensemos muito. A construção do perfil é uma decisão que precisa estar muito bem fundamentada na responsabilidade. Nós somos os adultos da relação. As crianças não têm culpa nem do abuso, da negligência que sofreram e nem de caírem nas nossas casas, de pessoas que não refletiram muito bem sobre quem elas seriam. E outro dado também, que aí eu posso falar também com lugar de fala. Não esqueçam, filho não é extensão, não é nossa extensão. Por mais que você delimite esse perfil, por mais que você desenhe esse desejo, e que ele esteja, de certa forma, alinhado a essa criança real, porque agora você tomou consciência da criança real, ele não necessariamente vai ser aquilo que você esperava que ele seja. E desculpa, talvez não seja nem perto do que você esperava que ele seja. E que bom. E que bom que essa pessoinha chegou na sua vida e que ela é absolutamente diferente. Eu não queria que meu filho gostasse do Flamengo. Mas eu não queria que ele gostasse de futebol. Pior ainda, porque eu detesto futebol, eu odeio. Mas essa criança, desde pequena, ela pega a bola e o olho brilha. E eu falo assim, onde eu errei? Ele me dá sinais de que é hétero. Já está dando sinal. E eu não sei o que eu faço. Eu boto Lady Gaga para ele, desde que ele era bebezinho. Eu danço Madonna na frente dele. E ele não se emenda. Gente, filho não é extensão da gente. Não adota a criança esperando que ele vai ser flamenguista, esperando que ele vai ser heterossexual, esperando que ele vá ser médico, astrônomo. Ele vai ser o que ele tiver de ser. Se você for capaz de amar, de respeitar e cuidar dele para que ele cresça feliz. Porque é só isso que importa.
fala. Outra coisa muito importante que a gente aprendeu nas reuniões, e acho assim, um medo que as pessoas têm de forma geral, é assim, mas o genitor, a genitora era usuário de droga, bebia, era ladrão, bandido, será que ele traz... Essa genética ruim? Não existe esse medo, não existe essa possibilidade. Isso vai depender da educação que a gente der, do que ele vê dentro de casa, dos exemplos que a gente der, e, enfim. Mas isso não vem no DNA deles, não está inserido na alma deles. Genética ruim é a minha, é a sua, desculpa, Adalberto. A sua é horrorosa, né? A deles é maravilhosa. Então, não importa o que as pessoas trazem antes. Dúvidas? Nós temos alguns minutinhos ainda. Vamos lá. O que vocês querem? Eu acho que esse relógio aqui está errado. Não, tá certo. Dúvidas, angústias, lamúrias, lamentações, preocupações. Débora. Deixa eu passar o microfone para você, peraí. Tá, uma pergunta. Vocês falaram lá, né, que aí você trocou fralda, né, você passou por tudo aquelas a primeira palavrinha e tudo. E com o mais velho, teve primeiras vezes? Não, com o mais velho... Vamos lá. Tá bom. Com o mais velho, várias primeiras vezes, né? Teve a primeira viagem de avião, teve o primeiro passeio no shopping, teve o primeiro Eu Te Amo, teve... a bronca da escola, teve a primeira boa nota numa prova, teve a primeira nota horrorosa numa prova, teve o primeiro castigo, teve a alfabetização dele. Com 10 anos ele chegou semi-analfabeto. E em 2 meses ele estava lendo letra cursiva, lendo e escrevendo em letra cursiva para quem chegou semi-analfabeto. Então, assim, foi a primeira grande vitória, né? Então, que a gente presenciou dele em especial, né? Que já chegou mais velho, com muitos percalços no caminho, e ali em 2 meses e meio ele estava alfabetizado, escrevendo e lendo em letra cursiva, coisa que eu nunca vi ninguém fazer, né? E em virtude de todos os problemas que ele atravessou, ele tem uma autoestima, tinha, né, uma autoestima muito baixa, hoje ainda tem um pouco da autoestima baixa, se acha burro em algumas oportunidades, mas eu falei para ele, cara, eu nunca vi na minha vida, em 55 anos, ninguém fazer o que você fez. Aprender a ler e escrever em letra cursiva. Então, nunca duvide da sua capacidade. Então, foram as primeiras vezes mais gratificantes que eu podia ter na minha vida. Parece idiota, né? Mas as nossas crianças chegam assim, sem ouvir eu te amo, né? Sem ter carinho, sem saber o que é. Não, vai dormir, deixa que eu cuido de você. Alguém para deitar do lado, alguém para ler uma história, alguém para servir um prato, alguém para passear no shopping, para ir ao cinema, para ir à praia. Crianças que estão com 14, 15, 16, 17 anos, que vivem há 10 abrigados, porque por conta da cor delas, ninguém quer adotar. Porque ela tem uma perninha torta, ninguém quer adotar. Porque ela é autista, porque ela é Down, porque ela nasceu com uma diverticulite, usa uma bolsa de colostomia aos 4 anos de idade. Provavelmente ela vai ficar até 17 anos. E depois disso, o que ela ganha? A rua. Então pensemos bem, né, sobre a criança real e sobre a sua capacidade de paternar. Porque às vezes essa decisão do ajuste fino do seu perfil pode ser aquele dia que te aproximou do seu filho. Aquela decisão que faltava para te aproximar do seu filho, e é menos um dia que seu filho passa trancado dentro de um abrigo. Para quem está no online, pode falar. A nossa habilitação saiu até um pouco rápido, foi 6, 7 meses. A gente começou no começo do ano passado, foi assim. E a gente foi rápido no lance da idade. A gente demorou um pouquinho, nós dois. Eu tinha uma coisa na cabeça, ele tinha outra. Da cor, a gente era totalmente livre para tudo. Bom, o ponto que a gente ficou engasgado, enroscado, foi no pré-cadastro
em que tem assim, sim ou não. É muito rígido, é muito duro. E aí a gente assim, poxa, acho que cada um está preparado para uma coisa, né? Talvez daqui a alguns anos esteja preparado para um outro tipo de perfil. Mas nesse momento a gente estava preparado para uma criança, de repente, com uma deficiência leve, um dedinho a mais no pé, asma, sabe? Umas coisas comuns. Só que não, lá você tem que marcar assim, a catástrofe ou uma coisinha totalmente comum. Eu tenho um monte de doencinhas tratáveis aqui. Sabe? Então, eu achei muito duro isso com a gente. E nas entrevistas, a gente tentou, né? Deixar claro. Mas elas não foram receptivas. Nós temos dois vídeos no YouTube, eu recomendo que vocês vejam, porque esses 2 vídeos vão complementar bastante a questão do perfil. Quem está no online também, procura o canal do Cores no YouTube, e são 2 vídeos que falam sobre doenças tratáveis ou não tratáveis. Inclusive, quem deu a palestra foi o Rubens, e foi um dos que nós perdemos durante a pandemia. Ele era médico, pai por adoção, frequentava o Cores, frequentava o nosso pós com adoção, e ele faleceu em dezembro, e ele fez uma palestra antes para a gente tem a honra de ter isso eternizado ali. E ele falava, ele era infectologista, pediatra, brilhantemente sobre o tema. Quando você é convocado a decidir sim ou não, você tem que definir, né, entre o céu e a terra, né, entre a catástrofe ou a plenitude. É isso aí. E o que o Rubens sempre pontuava com a gente, é uma verdade, o sistema é burro, é um sistema que trabalha com algoritmo. Se você põe um não, ele nunca vai te apresentar nem uma unha encravada, entendeu? Ele só vai te apresentar a unha encravada se você botar sim, porque ele não trabalha com o talvez. E aí o que eu posso dizer para vocês é que você vai ser consultado. Se você marcou sim, você vai ser consultado por uma doença tratável. Você não vai ser apresentado à criança, vai ser apresentado ao processo. Mas aí, desculpa, procura terapia. A psicóloga está aqui, pega o cartão dela. Olha, eu já passei por isso algumas vezes, vocês devem ter passado também. Eu, num processo de busca ativa, tive a intenção de me aproximar de 3 irmãos. E quando eu li o processo, era uma questão de abuso sexual e de violência física pesada, que eu sei que eu não daria conta. Só de ler o processo eu comecei a tremer. Eu sou que nem ele, eu choro, mas eu cheguei a chorar e tremer de nervoso. Se eu lendo o processo, eu estava chorando e tremendo, com os absurdos que eu estava vendo, que aquela menina tinha sofrido e que o menino tinha sofrido também. O menino era surdo de um ouvido, para vocês terem uma ideia. Né? Eram violências pesadas. Eu não dei conta. E eu precisei ser racional naquele momento, que eu não consegui me aproximar daquele casal de irmãos. Então eu tive que rejeitar. Mas eu fui apresentado para uma criança dentro, para um casalzinho, que era exatamente dentro do meu perfil. Por isso que eu digo assim, Teodoro chegou no tempo certo, na hora certa. Porque eu saí devastado, foi na 4ª vara essa situação. Eu saí devastado da 4ª vara, me sentindo a pior pessoa, o cocô do cavalo do bandido, o protoplasma do verme do cocô do cavalo do bandido. Porque eu percebi assim, gente, apesar de toda a caminhada, como é que eu fui capaz de rejeitar isso? E meses depois eu recebo esse telefonema. E era para ser, entendeu? Era o momento certo. Então, não se culpa. Procura terapia. Resolve isso na terapia. Uhum. Não e não, você está jogando só as suas possibilidades lá para frente. Se você tem um talvez, trabalha com sim, coloca o sim. E você vai ser consultado. Até 3 consultas dentro do seu perfil, problema nenhum. Se na 3ª consulta, até 3, na 3ª consulta você rejeitar ali a criança, você vai passar por um novo estudo de perfil. Você vai ser convocado de novo pelas assistentes sociais, psicólogo, que vai ter esse problema, entendeu? De ter que passar por um novo estudo e discutir essa questão do seu perfil, tá? Mas se você tem um talvez, doença tratável? Talvez. Então você marca sim, entendeu? É o meu caso, eu marquei lá doenças tratáveis. É lógico que tem algumas doenças tratáveis que é na minha condição de vida monoparental, já tendo uma criança, minha casa tem escada, os quartos são em cima, a parte social da casa é embaixo. Não é toda doença tratável que eu vou conseguir dar conta, porque eu não tenho banheiro na parte de baixo da casa. Então, até para dar banho numa criança, eu preciso levar para a parte de cima, né? Você precisa ter esse dimensionamento das suas capacidades. Mas se você não marcar o sim, você não vai trabalhar nunca com talvez. Tá? Se você tem um talvez, marca o sim. Uhum.
Microfone. Desculpa. A nossa última entrevista foi com assistente social. Por mais que a gente tenha falado isso que a gente falou com vocês, você deu uma resposta assim, em toda essa nossa trajetória não teve essa resposta. Teve até uma resposta assim, você tem que estar preparado para tudo, se você não estiver preparado para tudo, melhor você não marcar. Foi uma coisa bem assim, dura para vir de uma pessoa com estudo de psicólogo. Não foi bem grosseiro. Mas se você, tipo assim, se você não sabe, vai estudar, sabe? Foi bem assim, nossa, tá. E além de tudo, para complementar, nosso perfil sempre foi crianças de todas as cores, qualquer cor, 2 cores, tanto faz. E na nossa entrevista com a assistente social, ela falou pra gente, vocês são extremamente brancos, até brilham. Vocês têm certeza que vocês vão... Assim, acho que foi no intuito positivo, apesar do preconceito, né? Ali, acho que foi assim, de abalar a gente, de provocar a gente para ver onde que a gente podia ir. Só que para mim pareceu aquilo tão absurdo, parecia que ela estava querendo me convencer do contrário. Quando eu estava querendo convencê-la do contrário, que eu aceitaria uma orelhinha pela metade, e ela estava querendo me convencer de que eu não ia dar conta de uma criança negra. Então, acho que tem muitas... Assim, não posso falar muito, porque a gente nem fez aqui, tá? As primeiras 4, né? A gente fez online. Mas eu acho que tem muita coisa nesse processo que, assim, prepara muito a gente saiu de um nada, não tinha a menor ideia, né? Tinha aquela fantasia toda da adoção, a gente chegou na realidade, mas também ao longo do processo, 4 reuniões, lá no fim das contas, é muito pouco, porque você não sabe nada ainda, e você chega às vezes numa psicóloga, numa assistente social que não é, assim, tão didática, e eu acho que, assim, eles estão concordando que elas estão meio duras demais, sabe? Elas não estão acolhendo. Mas deixa eu defender um pouco as palavras. Deixa eu defender vocês. Gente, elas lidam, se coloca no lugar delas, elas lidam com cada pepino que endurece. E aí você recebe um casal que traz uma coisa que para elas é... Olha só, você sabe o que é lidar com crianças que chegam, como esse caso, que ficou surdo porque o pai enfiou uma coisa no ouvido para punir a criança? Isso estava escrito no processo. A criança perdeu a audição de um ouvido porque enfiaram uma chave de fenda no ouvido do menino, de 2 anos de idade. A irmã dele era abusada sexualmente pelo companheiro da mãe, e a mãe via... Enfim, não vou entrar no detalhe. São situações assim absurdas. Se coloca no lugar delas, de ter que lidar com isso. Aí você lida com um caso desse, 10 minutos depois entra um casal para você fazer uma entrevista. E o casal fala, não sei se eu estou preparado para adotar uma criança com... Dependendo do estado, eles são seres humanos. Dependendo do estado, não vai falar assim, minha filha vai estudar, vai participar de um grupo de apoio à adoção, vai ler sobre isso. Se ela não está, né, centrada em Santa Cher, ela vai te dar um esporro, né? Ela vai te dar uma patada assim. Então, são comuns. Eu tenho um carinho enorme pela Patrícia do Café com Adoção. Desculpa, Café. Pela Patrícia do Café. Mas eu me apaixonei por Patrícia depois, porque o meu primeiro encontro com Patrícia foi péssimo, foi mais ou menos assim. Eu fui a uma reunião de acolhimento na primeira vara, isso vai ficar gravado, Patrícia, eu te amo, tá? Não, ela sabe mesmo, é verdade. Mas a minha primeira reunião, que foi uma reunião informativa na vara de infância, Patrícia estava conduzindo a reunião. E eu chego, como vocês, assim, né, cheio de vontade de adotar, não sei o quê. Aí vou lá na frente e faço, hoje em dia eu percebo que eu fiz assim, a pergunta mais idiota do mundo para ela. Falei assim, tá, olha só, é que eu tenho muita vontade de adotar 2 crianças, uma tem que ser menina, e eu quero que ela se chame Leonor. Aí a Patrícia me olhou assim, né? Me olhou assim, eu falei, tá, mas a idade importa o que ela tinha dito? Não, porque até tanta idade você não pode mudar você não pode mudar não, você sempre pode mudar um nome, mas não é recomendado, porque a criança já tem identificação. Então, até que idade eu posso adotar? Ela, em vez de me responder até que idade eu posso adotar para manter o nome Leonor, ela fez assim, mas precisa desse nome? E ela fez uma cara assim, gente, e a Leonor? Peraí, é que nem ele, tá mexendo com meu filho. Vou partir para cima. Como assim tá questionando o nome da minha... Eu saí de lá com um ódio dela, agarrei um ódio da Patrícia, que depois, convivendo, participando dos grupos, assumindo coordenação e conhecendo Patrícia, eu percebi nitidamente, minha mãe é psicóloga também, e ela sempre fala disso, né? Eu percebi nitidamente que Patrícia estava num daqueles dias. E talvez a forma que Patrícia tenha falado nem tenha sido tão assim, mas eu recebi também. Então tem a forma como a gente recebe, tem a forma como a pessoa está no dia.
e eles lidam com cada pepino que é complicado. Mas respondendo você, que já me desviei, se você tem um talvez, marca um sim. Recomendação que eu dou. Rejeitei uma vez, tudo bem. Rejeitei uma segunda apresentação, tudo bem. Na terceira vez, se eu rejeitar de novo, a gente vai abrir de novo um estudo de perfil. Também não é a morte, né? Mas você tem essas 3 possibilidades aí de lidar. Agora, se você não marcar o sim, essa criança nunca vai ser apresentada. E talvez o seu filho não chegue no tempo que deveria chegar, porque ele só tinha uma unha torta, um dedinho torto. Ele nasceu com 6 dedinhos. Entendeu? E, gente, aí foi bom falar disso. Também tem a ver com perfil. Às vezes você pode ser apresentado para uma questão que não é uma doença tratável, é só uma questão de formação do indivíduo. E se você não está preparado para lidar com aquelas questões sobre a realidade da criança, cai em situações como essa. Eu vou escrever porque ela é esdrúxula, né? Uma pessoa foi chamada, isso é real, tá? Isso tem mais ou menos uns 3 anos, só não vou saber se foi quarta, primeira, segunda, enfim, foi aqui na capital. Foi chamada, chegou a sua vez, é um bebezinho e tal. A pessoa, muito, muito emocionada, abriu o processo, leu, tá ok em relação ao processo, tá ok. Aí foi convidada a conhecer a criança, porque primeiro você vê o processo, para depois você ver a criança, porque se faz o inverso, você se envolve com a criança, nem quer saber da história. Então, primeiro você tem que ver o processo para fazer uma reflexão racional para depois você conhecer a criança. O processo todo certinho, viu o processo, foi conhecer a criança. Quando chegou a criança, pegou no colo. Tem algum lugar que eu possa deitar o bebê? Tem um trocador aqui, esse assistente social contando, né? Pra gente. Tem um trocador aqui, botou a criança. A pessoa tirou a fralda, puxou o saquinho, era um menino. Vocês erraram. Como assim vocês erraram? Porque essa criança tem um saquinho escuro. Ele vai escurecer. E eu só quero criança branca ou parda. Você tem noção disso? Que ela foi olhar o saco da criança para ver se era escurinho. Porque alguém disse para ela que se o saco for escurinho, vai ficar preto. Então, reflita muito bem sobre o que você quer. Uma pessoa dessa, desculpa, tinha que ser inabilitada ali. Você não tem condição de adotar. Não tem nenhuma condição. Né? Sai daqui, por favor, e volta para sua casa. Porque para que esses absurdos não existam, gente, é que eu trabalho, é que ela trabalha, é que vocês estão frequentando os grupos, porque a responsabilidade da decisão é nossa. Desculpa, eu tenho que encerrar, já passamos 10 minutos. Pessoal que está aí no online, beijos. Muito obrigado. Vou desconectar e vou dar as orientações aqui. Tchau, gente.